Olá pessoal, essa é a nossa aula de atividades experimentais e pré-experimentais, falando um pouco sobre o procedimento, o processo da osmose nas células vegetais, certo? Também a osmose não acontece apenas nas células vegetais, né? Em qualquer célula que se imaginar, é um processo passivo, certo? De transferência de substâncias do lado externo para o interno ou vice-versa, certo? Eu estou cortando aqui essa batatinha. São duas batatinhas, né? Para que elas fiquem em pé aqui, eu possa fazer o experimento. Então o experimento ele consiste na adição, certo? Em uma das extremidades de uma batatinha, de uma certa quantidade de sal, né? Enquanto a outra batatinha, ela não vai ter nada, certo? Uma delas vai ter um pouquinho de sal. Essa batatinha sem sal, ela é a controle, certo? Para a gente identificar o que é que vai acontecer em ambas as situações. Então, como eu estava falando, né, a osmose é um processo pacífico de transferência de substâncias do meio externo de uma célula para o interno, ou vice-versa, certo? Essa possibilidade de transferência de substâncias é imprescindível à vida da célula, porque é um mecanismo de sobrevivência da própria célula, onde se passa substâncias, onde há o incremento de material nutritivo à célula, a água, por exemplo, entre outras substâncias que são imprescindíveis à vida dessas células. Então nós temos aqui essas duas cavidades, né? E eu vou colocar um pouco de sal em uma delas e vamos ver o que é que vai acontecer, certo? Após um certo tempo desse experimento. Leva em torno de 10 minutos, certo? Para que a gente consiga perceber o que é que vai acontecer, certo? Com uma das batatinhas. Vocês vejam bem que esse sal é um sal que a gente nota que ele tem um certo teor de umidade, né? Ele não está úmido, é um sal bem conservado, livre de umidade, certo? Porque quando a gente acondiciona ele bem, né, bem fechado, em um vasilhame bem fechado, ele não vai ter esse problema. Mas se a gente deixa ele exposto, né, principalmente nesses tempos mais úmidos, não exatamente agora, mas nas épocas mais úmidas, a gente vai notar, né, que esse sal ele vai atrair, né, a umidade relativa do ar para ele. Mas não é o caso que nós estamos vendo aqui nessa situação. Só lembrando, né, que o sal de cozinha, né, que é o cloreto de sódio, né, tanto essa substância sódio como a substância cloro é imprescindível, né, dentro de certos limites, né, à manutenção, né, ao metabolismo, né, das células de todos os seres vivos, certo? E eles são também muito atuantes, muito visíveis no processo de osmose, já que são elementos que têm uma certa facilidade, né? Tanto no transporte de dentro para fora, né? Como de fora para dentro. E a água, não tem nem o que falar, né? A água também é uma molécula muito pequena, ela tem essa acessibilidade incrível, né? O seu poder de transporte é passivo. Então são substâncias dentro de um padrão de natureza muito pequeno, eles têm fácil acessibilidade às membranas da célula. Com poucos minutos depois, né, de se colocar o sal, a gente já nota uma pequena diferença na superfície do corte na batatinha. A gente vê que a batatinha que contém sal, ela começa a ter uma certa presença maior de água, certo? Se vocês notarem bem, a gente vê isso aí. Então, depois de algum tempo, né, a gente vê alguma diferença, e essa diferença que eu vou falar aqui para vocês sobre o processo de osmose. Se a gente verifica na batatinha que tem sal, né, uma certa quantidade de água na sua superfície, né, no local onde foi feito o corte. E um grande teor de água no sal, já que naquele momento que eu coloquei, né, o sal, como eu falei para vocês, ele estava um sal livre de umidade porque ele estava bem acondicionado. Então o que é que está acontecendo aqui? Na verdade, a osmose, gente, é o seguinte,
Vamos imaginar uma célula qualquer, né? E dentro dessa célula uma certa quantidade de substâncias, certo? Quando se tem substâncias externas a essas células, certo? E essas substâncias, elas podem, por exemplo, ter uma influência no material interno das células, certo? Como está acontecendo aqui. Então esse sal, o cloreto de sódio, né? A sua concentração é grande e faz com que toda a água contida nas células, ou boa parte dessa água, ela saia em direção a esse sal, certo? Isso é um processo passivo, tá certo? Inclusive eu estou aqui colocando um pouco de luz para que vocês vejam, né, que se formou um pouquinho mais, né, de teor aquoso, né, de umidade, justamente porque o sal fez esse papel, né? Então a osmose, ela é uma espécie de equilíbrio, né? Então uma substância altamente concentrada, né, como é o caso do sal, ele faz com que a água, né, que está menos concentrada, vamos dizer assim, né, passe em direção a esse sal. Então o sal seria o soluto, certo? Então o soluto, ele tem uma menor concentração de água, certo? Enquanto que lá na água, né, lá na célula, no interior da célula, tem uma menor concentração de soluto. Então o que é que vai acontecer? A passagem da água, certo? Para o lado do soluto, que nesse caso aqui seria o cloreto de sódio. Então a gente vê aqui muita umidade, certo? Ao redor daqui do corte. Talvez não tenha mais umidade porque a batatinha ela não estava ainda tão nova, né? Mas quando se pega uma batatinha mais novinha ainda e um pouco mais robusta, a gente nota muito mais a quantidade de água. E se a gente verificar aqui no papel toalha, né? A gente vê que onde eu coloquei o sal e onde eu coloquei a batatinha, né? A gente nota que há muita água no papel toalha, porque foi o sal, né, que fez esse papel, certo, de osmose. E aqui eu estou verificando aqui para vocês, certo, colocando aqui o dedo, e vocês veem aqui que o sal já está bastante impregnado dessa umidade. Então, reiterando aqui, né, a osmose é a passagem da água, né, que é o solvente, né, em direção ao soluto, que no caso aqui é o sal, certo? E quando isso acontece, a osmose não só acontece com a presença de sal, o sal é apenas para explicar esse processo, né? Que é a passagem, né, de uma substância menos concentrada para uma situação, para um lado mais concentrado, ou vice-versa. Quando isso acontece, gente, por exemplo, nas células vegetais, as células vegetais elas têm a parede celular. Então, a parede celular ela tem um limite. No caso dessas substâncias, dessa passagem, dessa osmose ser de dentro para fora, desse caso aqui é de fora, aliás, esse caso aqui é de dentro para fora. Quando é de fora para dentro, por conta da parede celular das células vegetais, elas não estouram, certo? Mas se a gente for perceber isso em outras células, pode haver o rompimento da membrana celular. Então, gente, é isso, né? Essa foi a nossa aula, né? Que eu usei como experimento as batatinhas, né? Para exemplificar o processo de osmose, tá beleza? Então eu espero que tenham gostado e fiquem atentos a uma próxima aula, onde a gente também vai realizar algum tipo de experiência similar a essa. Então até uma próxima.